fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Aqui quem vos fala é Dairon, né? E eu estou guiando vocês aí nessa nossa jornada aí de iniciante. E a gente está indo agora para a terceira aula de desenvolvimento básico, né? Para você que está aprendendo a desenvolver, está começando do início, eu estou aqui para pegar na sua mão e a gente começar a decolar aí nesse conhecimento, beleza? Então, só para a gente lembrar por onde a gente passou na aula passada, a gente entrou no detalhamento dos atributos das tabelas. Então, a gente começou a entender melhor para que serve cada atributo, que a junção de atributos forma um registro, né? A gente já começou a entrar nesse detalhamento. A gente já tinha passado anteriormente pelas tabelas e a gente agora entrou na aula passada no assunto sobre os atributos, né? Que são aqueles, como é que eu vou dizer? Que são aqueles itens que vão dentro da tabela, que é onde a gente vai guardar os dados para formar registros, né? Então, assim, só para a gente recapitular o que a gente passou. A gente passou já pelos tipos de dados que cada um desses atributos aceitam. Lembra? A gente passou pelos tipos de dados de texto, inteiro, decimal, data, hora, campo de data e hora junto, campo de binary, que aceita arquivos, né? Campo de currency, que aceita valores monetários, e por aí vai, né? Esses são os tipos comuns. Esses são os tipos comuns que cada atributo aceita. E mais para frente a gente vai pegar e vai entrar ali no assunto dos outros tipos, né? Os outros tipos de dados que o atributo aceita. Lembra que o atributo lá eu mostrei que eles têm os tipos básicos, né? Que são esses que eu comentei agora, e eles têm os tipos de Entity Identifiers, e a gente vai entrar nesse assunto também. É um assunto um pouco mais complexo, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto também. A gente viu também para que serve cada propriedade do atributo. Então, você lembra que dependendo do tipo de atributo, do tipo de dado que aquele atributo vai aceitar, as propriedades ficam diferentes uma da outra, né? Por exemplo, a propriedade length, que é a quantidade de caracteres que aquele atributo aceita, ela funciona para atributos que aceitam o tipo de dado de texto, né? Por exemplo, um tipo de dado de numérico não tem, dependendo do tipo de dado, não tem limite de caracteres, né? Por exemplo, o integer, que ele tem uma propriedade diferente que é a auto-number. Então, assim, só para a gente dar uma recapitulada aqui do que a gente passou na aula passada. E a gente acabou vendo aí para que serve cada propriedade dos atributos. Beleza? Então, nessa aula, a gente vai começar, a gente vai criar uma tela simples de exemplo, né? Para vocês começarem a entender melhor, a gente começar a trabalhar, sair um pouco mais da teoria, né? Mas a gente ainda está na teoria, mas a gente vai começar a entrar um pouco mais na prática, né? Porque até agora foi mais explicação, como funciona a tabela, o que é a tabela, as propriedades da tabela. E a gente quer entrar mais na prática, colocar registros dentro dela. A gente vai criar uma tela, né? Uma tela é simples, tá? A gente não vai entrar muito a fundo em detalhe de tela, mas a gente vai criar uma tela e a gente vai começar a colocar registros dentro dessa tela, né? E a gente vai passar também pelo assunto do que são os registros. Vocês vão entender melhor. E eu quero mostrar para vocês como eles são armazenados dentro das tabelas. Então, você vai conseguir ver como que esses registros vão ficar guardados dentro dessa tabela. Entendeu? As linhas, as colunas. Então, nosso intuito é criar essa tela de exemplo para a gente conseguir visualizar esses registros, como eles são armazenados, para você começar a entender melhor. A gente já passou pelas tabelas, a gente está ali nos atributos, a gente já viu um pouco sobre atributos, né? A gente vai ainda ver mais sobre atributos, mas já vamos começar a colocar um pouco a mão na massa para a gente ver como que esses registros são armazenados. A gente vai entrar também no assunto de tabela estática. Tabela estática, vocês vão ver que ela tem uma pequena diferença de uma tabela comum, né? Então a gente vai entrar também nesse assunto de tabela estática, uma tabela diferente. A gente vai entender aqui para que ela serve, para que elas são utilizadas e a diferença entre a tabela estática e uma tabela comum, né? Então isso tudo aí a gente vai abordar nessa aula, beleza? Então vamos lá? Vamos iniciar a mão na massa? Seguindo então aqui de onde a gente parou, o que a gente vai fazer?
Eu vou criar uma tela simples aqui, só para a gente inserir alguns dados dentro dessa tabela, né? Para vocês verem ali na prática como funciona um pouquinho a tela, os inputs, botão de salvar, etc. E a ideia aqui é a gente colocar alguns dados dentro dessa tabela para mim poder abrir a, a tabela em si para mim mostrar para vocês como é que os dados são armazenados, né, para vocês conseguirem entender melhor. Se a gente pegar aqui, ó, e der 2 cliques na tabela, a gente consegue fazer uma pré-consulta, não é bem uma pré-consulta, a gente consegue verificar alguns dados que tem dentro dela. Aqui, ó, aqui a gente está aparecendo aqui, ó, no records to show, é porque não tem nenhum dado aqui nessa tabela, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o nosso template, né, para onde a gente estava. A gente pode voltar aqui também, tá? Se eu clicar 2 vezes aqui na tabela, eu posso voltar aqui para a tela anterior. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma tela de cadastro, né? Vai ser uma tela de listagem e uma tela de cadastro de produto. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente colocar a partir desse formulário, né? A partir desses inputs, colocar alguns registros dentro dessa tabela. E eu vou utilizar um acelerador da plataforma aqui, que ele cria telas automaticamente a partir de uma tabela, tá? Eu não vou dar muito detalhes nisso agora, porque se a gente for entrar muito detalhe em como criar tela, como funciona, etc., vai acabar sendo muita informação, né, em um assunto que não vem ao caso agora. A gente vamos procurar não sair do assunto de base de dados para não confundir a cabeça de vocês, etc., né? Então, eu vou clicar aqui em Interface, ó, né? Clica aqui na aba Interface e você vai selecionar aqui, ó, o Main Flow, tá vendo aqui, ó? Dá 2 cliques no Main Flow e a gente vai abrir essa tela aqui. E essa tela? O Main Flow aqui é o local que a gente cria telas, né, para interagir com o nosso sistema. Eu vou utilizar aqui um acelerador, como eu falei, né, para criar a tela a partir da tabela automaticamente. Mais para frente eu vou entrar em mais detalhes sobre a tela, etc. Só que o importante agora aqui é o seguinte, você segue os meus passos aqui, né, para você conseguir reproduzir o que a gente vai fazer, né, mas não se atente muito a detalhes aqui a respeito da tela, etc. Né, para não encher de muita informação fora do nosso escopo e acabar não confundindo vocês, entendeu? O intuito aqui é só a gente colocar dados dentro dessa tabela. Eu voltei aqui, ó, para a aba Data, tá? Eu estava aqui na aba Interface, dei 2 cliques no MainFlow e eu abri essa tela aqui, ó. Você pode verificar aqui no canto que está escrito MainFlow aqui, né? Então a gente está com o MainFlow aberto. Eu vou voltar aqui para a aba Data, né? Eu usei a aba Interface só para chegar no MainFlow. Vou voltar para a aba Data e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a nossa tabela de produto e eu vou arrastar ela para o nosso MainFlow, né? Pode arrastar em qualquer lugar aqui que ele vai criar as nossas telas, né? Depois que a gente fizer isso aqui, eu vou dar um publish, né? Eu vou publicar, mas antes eu vou marcar um detalhe aqui que é importante também vocês marcar, só para não atrasar muito o nosso processo, que é tornar essas telas públicas, né? O que é tornar a tela pública, né? Não é bem tornar pública, é tornar a tela anônima, na verdade. O que é tornar a tela anônima? Quando você tem um sistema, você tem que fazer login no sistema para você interagir com o sistema, né? Se o sistema tiver a obrigatoriedade de você logar no sistema para fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, a OutSystems ela gera automaticamente as telas e elas nos obrigam de cara, assim, por padrão, a fazer login para entrar nas nossas telas. Eu vou tirar essa obrigatoriedade, por quê? Para a gente abrir ela aqui direto e não pedir login, né? Não pedir login para acessar as telas. Eu vou selecionar uma tela aqui, ó, produtos, né? E eu vou marcar essa opção aqui, ó, Anonymous, aqui na propriedade dela. E eu vou selecionar também a Detail e também vou marcar ela Anonymous. Por quê? O que é o Anonymous? Só para dar um overview aqui. Ela permite que a gente acesse a tela sem estar autenticado no sistema. Autenticado é logado, né? Você não precisa colocar login e senha. Mas, basicamente, o login e senha, geralmente, quando você cria conta na OutSystems, é o mesmo e-mail e mesma senha de cara assim. Você consegue, se você acessar e pedir o usuário e senha, vai ser isso aí. A gente vai deixar anônimo, para a gente já abrir o sistema e já cair direto nessas telas, né? Só para a gente ir direto ao nosso ponto, né? Essas telas que foram criadas aqui a partir da tabela,
ela cria uma tela de listagem, né? Essa aqui, ó, se você der 2 cliques na tela de produto, ela vai aparecer aqui, ó, produtos list, né? Que é basicamente a lista dos produtos que a gente cadastrar na base de dados. Eu vou voltar aqui, ó, voltando aqui eu volto para o MainFlow, tá? Eu posso dar 2 cliques aqui no MainFlow, eu posso voltar aqui na setinha ou eu posso clicar aqui, ó, no MainFlow. Aqui é o caminho, né, de onde a gente chegou. Eu vou clicar aqui então, vou voltar para o MainFlow. A outra tela, essa aqui é a tela de detalhe do produto. O que é a tela de detalhe do produto? Nessa tela eu vou criar um produto ou posso editar um produto existente na nossa base de dados, né? Aqui a plataforma ela cria de forma automática, essas telas têm um layout meio padrão, né? Mas tudo é customizável, né? A gente vai usar esse acelerador aqui mais para a gente conseguir inserir esses dados na tabela, para a gente conseguir visualizar melhor esses dados, tá? Então eu deixei as telas anônimas, né? As 2 telas estão anônimas, não esqueça de marcar aí, só para agilizar o nosso processo. E eu vou dar um publish aqui, ó. Você pode dar um publish, vai começar a publicar, vai começar a pegar essas coisas que a gente fez e vai jogar lá no servidor para a gente ter interação com esse sistema. O servidor vai disponibilizar as telas para a gente interagir, né? Assim como eu expliquei lá no começo, que o usuário interage com a tela vai lá e faz uma requisição do servidor, o servidor devolve o resultado, né? Eu vou clicar aqui agora, Open in Browser, né? O que é Open in Browser? Ele terminou aqui o processo de subir a nossa aplicação para o servidor e a gente vai clicar em Open in Browser para entrar direto na nossa tela de listagem, né? Ó, a gente caiu aqui lá naquela tela que eu mostrei para vocês, produtos list, e aqui não tem nenhum item nessa tabela de produto, então não vai mostrar nada para a gente, né? Essa tela aqui foi criada por padrão, eu não vou entrar muito em detalhe agora nesse quesito de tela, né, de front, que é a interação com o usuário, porque o nosso foco é banco de dados, só para a gente não fugir do banco de dados, mas mais para frente eu vou explicar melhor como é que funciona tudo aqui. Então, segue os passos que a gente vai fazendo aqui, que você vai chegar no mesmo resultado. Eu vou clicar aqui no botão de adicionar produto. Esse botão me redireciona para aquela tela de detalhe, né, que é onde eu vou cadastrar um produto novo. Ó. Cliquei no botão de adicionar produto, a gente tem aqui ó, o formulário que a plataforma criou automaticamente de acordo com os atributos que a gente adicionou nela. Lembra lá? A gente adicionou o atributo de nome, de valor, de descrição e de desconto. Nota aqui o detalhe da label de cada atributo. Lembra que eu falei que ó, o nome que a gente colocar na label é a que vai vir para a etiqueta do input? Na label do nome, a gente escreveu o nome completo. Eu vou voltar aqui para o Service Studio e vou mostrando detalhadamente para vocês. Aqui na aba data, eu vou vir aqui ó, no atributo nome e a gente colocou o label de nome completo. Tá vendo? Quando a gente criou essa tela automaticamente a partir dessa tabela, a plataforma pegou os labels de cada atributo e jogou para a gente em cima de cada input para identificar melhor. Por exemplo, o atributo valor apareceu aqui ó, o valor do produto, né, no label. A gente voltar aqui para o navegador, ele está aqui, ó, o valor do produto e não o nome do atributo, e sim a label. Descrição, ó, a gente colocou um cedilha until, né? E o desconto a gente não alterou, então veio da forma que estava por padrão. Então tá, aqui ó, a gente já tem aqui a opção aqui de adicionar um novo produto, né? A gente vai fazer um registro na nossa base de dados. O que a gente digitar aqui vai ser enviado para dentro do banco de dados, né? Quando a gente clicar aqui no botão Save, a gente vai fazer uma requisição enviando os dados que a gente está inserindo aqui. A gente vai enviar para o servidor vai compilar, vai guardar na base de dados e vai retornar para a gente a tela anterior. A gente vai ser redirecionado para a tela de listagem com o produto que a gente cadastrou naquela lista. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos digitar um nome completo de um produto. Né? Vamos colocar aqui copo de vidro, né? Por exemplo. Valor do produto. O valor do produto vai ser 5, né? Pode ser 5 euros, 5 reais. A gente ainda não determinou isso, o sistema ainda não reconhece qual é a moeda, né? Isso tudo é desenvolvido. Mas a gente vai colocar aqui só um valor 5. Ah, Dário, mas não aparece os centavos, o ponto ou vírgula, né? É porque o input está cru, né? Não tem nenhuma personalização no input para aparecer os centavos, nada. Aqui simplesmente
é um input de inserir números, né? O nosso atributo lá aceita número, né? Ele está aceitando um número do tipo currency, mas ele simplesmente aceita número. Se você quiser colocar aqui um número quebrado, como ele é do tipo currency, né? Vou voltar aqui no Service Studio, ó, vou mostrar. O nosso atributo de valor, ele é do tipo currency. Lembra? O currency ele aceita trabalhar com valores quebrados, assim como o decimal, né? Porém, ele é mais usado para trabalhar com valores monetários, né? Que é preço das coisas, preço de serviço, preço de produto, etc. Vou voltar aqui para a tela. A plataforma, por padrão, tá? Por padrão, como a plataforma é em inglês, né? Ela aceita como o separador de decimal, que é aquele, para nós brasileiros, é vírgula, né? São as vírgulas, que é 5, alguma coisa, se for um número quebrado. O padrão inglês, né, americano, que consequentemente é o padrão da plataforma, ele é ponto, né? E eu expliquei no aula anterior que a gente pode formatar esse número para mostrar para o usuário que é vírgula, né, no caso do Brasil. Mas, por padrão, se você quiser cadastrar um valor quebrado aqui, ó, por exemplo, 5.5 ou 5.50, né? Como esse input está cru e ele vai para a plataforma assim cru, o que ele vai fazer? Provavelmente a plataforma vai cortar esse zero, né? Provavelmente ela vai guardar assim, 5.5. Mas, assim como você pode formatar trocando a vírgula mostrando para o usuário, você também pode formatar para mostrar a casa decimal mesmo sendo zero. Tá? Não é um detalhe também que a gente vai entrar aqui, eu só estou explicando para vocês, mas eu vou colocar aqui, ó, para não confundir muito, eu vou colocar um número inteiro, né? Eu vou colocar só 5. O valor do nosso produto é 5, né? A descrição, eu posso inserir aqui até 500 caracteres, que é o que a gente colocou lá no length da nossa atributo de descrição. Mas eu vou colocar uma descrição bem curta aqui, bem breve. Copo utilizado na cozinha. Tamanho 300 mililitros. Né? Essa é a descrição do nosso produto. Desconto. Vamos supor que eu quero cadastrar aqui um desconto para o nosso valor do produto, né? Lembre-se, isso não está funcional ainda, tá? Eu não fiz cálculo de desconto para dar um desconto no valor do produto e nada. Por enquanto, a gente está só armazenando valores no nosso banco de dados, tá? Então, eu vou adicionar um valor qualquer aqui, vou colocar 10, né? 10 o quê? Por enquanto, nada, só 10, né? Depois, dependendo do cálculo, a gente pode fazer isso se tornar uma porcentagem e etc. Fazer um cálculo do valor do produto menos 10, aí tem que fazer o cálculo certinho lá para ele se tornar uma porcentagem. Então, por enquanto, a gente vai só guardar esses dados na base de dados, certo? Clicando Save, o que ele vai fazer? Vai pegar os dados, enviar para o servidor, guardar na nossa tabela e vai retornar a gente para a tela anterior. Ó. Eu vou clicar aqui no botão Save. Ó, a plataforma já retornou a gente para a tela anterior. E lembra que antes não tinha nada aqui? Agora tem o copo de vidro, né? Aqui ele já vem por padrão aqui o layout criado automaticamente pela plataforma. Ela já vem aqui, ó, por padrão essa tabelinha aqui, ó, separada por colunas, né? E olha que legal. Por padrão a plataforma já trouxe uma formatação de valor, né? Ele entendeu por que ele trouxe uma formatação de valor. Olha que interessante. O valor a gente colocou como currency, né, no nosso atributo. Então a plataforma entendeu que a gente está trabalhando com valor monetário, com valor em dinheiro, né? E ele já trouxe uma pré-formatação para a gente. Ó, ele entendeu que o valor do produto é aqui no caso em dólar, né? Mas isso aqui o desenvolvedor pode alterar, né? A gente pode alterar depois. E olha que legal a questão da casa decimal que eu expliquei aqui agora para vocês, né? Eu coloquei só o valor 5 e como ele entendeu que é um valor monetário e que tem casas decimais, ele trouxe para a gente que é 5.00. Ponto, porque é padrão americano, inglês, europeu. E para a gente, aqui no Brasil, é vírgula, é esse separador decimal. Eu vou fazer então da seguinte forma. Ó, eu vou cadastrar um novo produto e eu vou colocar um valor quebrado aqui. Né? Antes eu vou mostrar para vocês aqui também a questão do desconto.
Lembra que a gente colocou no desconto que é um valor decimal? Ó, eu vou voltar aqui para a plataforma Service Studio. Aqui na nossa tabela, o nosso atributo de desconto ele é decimal. Então, ele aceita valor quebrado. E lembra que o valor é um currency que ele é parecido com decimal? Então, a plataforma reconheceu que o currency é valor monetário e trouxe para a gente o símbolo, uma formatação aqui, uma pré-formatação. E para o desconto, ele entendeu que é decimal, então ele trouxe também um formato de valor quebrado, que é, a gente colocou só o valor de número 10, e ele pegou e fez uma formatação para mostrar 10.00. Por quê? Se a gente colocar um valor quebrado aqui, a plataforma vai colocar esse valor quebrado após o ponto. Né? E ele não colocou aqui o símbolo monetário. Né? Por quê? Porque ele entendeu que a gente não está trabalhando com valor monetário aqui. Se a gente colocou um decimal, a gente quer trabalhar apenas com um número quebrado, que é a situação do nosso desconto. Né? Desconto a gente pode colocar uma porcentagem de qualquer valor, inclusive valor quebrado. Eu vou adicionar aqui um novo produto. Né? Eu vou adicionar um novo produto e eu vou colocar o exemplo de um valor quebrado no valor do produto e no desconto, por exemplo. Né? Eu vou adicionar aqui um novo produto que vai ser garrafa térmica. O valor dessa garrafa térmica vai ser 12,60. 12,60. É dólar? É real? Não importa. Por enquanto é só 12,60. A plataforma vai entender que é dólar, né? Porque ela trouxe uma pré-formatação de dólar. A descrição é garrafa pequena de 500 mililitros preta. Essa é a descrição da nossa garrafa. E o desconto, vamos colocar um valor quebrado aqui também. O desconto vai ser de 5,5, né? Que seria um 5,5% de desconto. Então eu estou colocando o valor quebrado aqui. Lembre-se, eu estou colocando ponto, porque a plataforma aqui ela não aceita vírgula, tá? A plataforma ela guarda no banco de dados como ponto. E aqui, como o nosso input está cru, não tem nenhuma máscara, né? Só explicando o que é máscara. Eu estou usando o termo técnico aqui, mas explicar melhor o que é máscara. Máscara é quando você tem um input que ele é mais bonito, né? Ele mostra certinho para você o valor certinho. Se você colocar aqui, ele já formata. No nosso caso, padrão brasileiro, ele vai formatar aqui, vai mostrar que é uma vírgula, sem você precisar digitar a vírgula. Conforme você vai colocando o valor, ele vai separando certinho assim no input. Isso se chama máscara, né? Quando você coloca um zip code, né? O CEP, você vai digitando e ele já vai colocando lá o tracinho. Quando você vai pôr um CPF, né, no caso do nosso Brasil, você vai digitando, ele já vai colocando os pontinhos, traço. Isso se chama máscara. O nosso input está cru, ele não tem máscara. Né? Então a gente precisa colocar o nosso ponto aqui para a plataforma entender que é um número quebrado. Nesse caso aqui eu vou colocar o ponto. Né? A plataforma só aceita ponto. Desconto, mesma coisa. Eu vou salvar aqui e aí, olha o que aconteceu. O nosso valor ele já identificou que é um valor quebrado. E ele já salvou aqui como 12,60. Se eu colocar 12,65, vai dar 12,65. No valor de desconto, ó, eu coloquei 5,5. Ele já identificou que é 5,50. Ah, mas eu quero remover esse zero do final, eu quero que fique 5,5. Não tem problema. Mais para frente vocês vão aprender a trabalhar com essas formatações, etc. Então, esses detalhes a gente não precisa entrar agora. Então, eu vou adicionar mais um produto para a gente poder ter ali umas 3 linhas, né, de registro no nosso banco de dados, né? Só para mim mostrar para vocês entenderem melhor lá como é que funciona lá dentro da tabela. Eu vou adicionar aqui mais um produto colher, né? Nome completo, colher descartável. Colher descartável. Só colocar um aqui meus, fica legal. Valor da colher, R$4,50. Descrição: colher de plástico para festas infantis. E o desconto para essa colher de plástico é de 15%. Né? Por cento eu estou falando, mas é de 15%. 15 é o nosso desconto. Salvei, beleza. Ó, colher descartável, R$4,50. 15%, 15% de desconto, né? Descrição: colher de plástico para festas infantis, o nome completo. Ele está aqui mostrando como se fosse uma tabelinha, né?
E eu vou voltar aqui agora para o Service Studio para vocês conseguirem entender melhor como é que funciona a tabela. Os registros, né? Como é que elas são guardadas dentro da tabela. Eu vou dar um clique aqui, ó, eu só colapsei aqui, expandi. Eu vou dar 2 cliques aqui na nossa tabela. E aqui é o seguinte, para você que entende um pouco de Excel, né, ou não entende também, não tem problema. Mas basicamente aqui é o seguinte. Olha que coisa legal que eu já vi aqui no início, ó. A gente não tem na nossa tabela lá o identificador. A gente tem os 4 atributos: nome, valor, descrição e desconto. Voltando para o navegador, a gente tem aqui ó, nome, valor, descrição e desconto. E aqui a gente não está vendo o identificador dos nossos registros. Por quê? Por padrão, a plataforma esconde. A plataforma sabe que cada linha daquela tem o seu identificador, né? Cada linha dessa aqui tem o seu identificador, mas não é necessário mostrar para o usuário, a menos que você queira mostrar para o usuário, a menos que você queira usar esse identificador para alguma coisa, para identificar como o número do produto, etc. Né? Voltando aqui para a plataforma, ó, essa forma aqui é a forma que assim que funciona a tabela, né? O banco de dados. Aqui ele está guardando da seguinte maneira: cada linha, só para entender, cada linha dessa é um registro do banco de dados, certo? Cada linha é um registro que a gente salvou, que a gente guardou aqui dentro. Né? E o que é cada coluna? Cada coluna são os atributos, certo? Os atributos que é pequenas informações de cada registro. Então, o que acontece? A junção de atributos, né, a junção das informações dos atributos formam um registro. Né? Então, cada atributo que você colocar numa tabela é uma pequena informação que você vai preencher, né, para formar um registro. No caso aqui, a gente preencheu o nome, ó, o atributo nome. A gente preencheu o valor, o segundo atributo nosso. O terceiro atributo nosso é a descrição. E o quarto atributo nosso é o desconto. Então, isso aqui, por exemplo, ó, essa aqui é a descrição, né? Está na coluna descrição. Então, ela se refere à descrição do nosso registro número 2, que é a garrafa térmica. Né? Então, lembra que o identificador ele é alfanumérico? O identificador ele serve como se fosse digital de cada registro, ele não se repete. A plataforma ela sempre identifica o número anterior, o último número que foi gravado na plataforma, né, naquela tabela. Né? Não é um número para todas as tabelas. Cada tabela tem os seus números, cada tabela tem o seu identificador, cada tabela tem a sua quantidade de registros, a sua sequência numérica. Né? Sequência numérica fala por padrão. Então aqui a gente começou um registro 1, a gente tem um registro 2, a gente tem um registro 3. Ah, se eu criar outra tabela, vai continuar do 4? Não. Se eu criar outra tabela, vai começar do registro número 1. Normal. Cada tabela tem a sua sequência de números. Né? Então, se eu precisar do registro número 2 da tabela de produto, ele vai me trazer esse registro. Se eu precisar do registro número 2 da tabela de cliente, ele vai me trazer o registro que tem número 2 lá da tabela de cliente. Né? Que o identificador é o número 2. Então, basicamente, funciona dessa forma aqui. É dessa forma que o banco de dados guarda os valores, guarda os registros, certo? A gente tem as linhas, que são os registros, e a gente tem as colunas, que são os atributos, certo? Então, dessa forma, a gente consegue encontrar cada dado específico que a gente conseguir, que a gente precisar de cada registro. Vamos supor, eu preciso saber o valor da garrafa térmica. Eu posso pesquisar pelo identificador, eu posso pegar o identificador. É claro que eu não vou saber, mas a plataforma sabe. Ah, eu que preciso descobrir qual que é o valor do produto garrafa térmica. Eu posso fazer uma consulta e procurar por garrafa térmica no banco de dados e pegar, ele vai me trazer uma linha de registro e eu vou pegar a coluna valor. Dessa forma eu sei qual que é o valor daquele registro. Ah, eu preciso saber quantos por cento de desconto eu preciso dar naquele produto. Eu vou trazer a linha do produto e eu vou pegar, fazer um cálculo, né? Mais para frente vocês vão entender melhor como fazer. Mas eu vou fazer um cálculo, pegar o atributo desconto, né? Vou pegar o atributo valor e fazer o cálculo para pegar o valor que está no desconto, fazer o cálculo para se tornar uma porcentagem, por exemplo, para me entregar um resultado, certo? Vai ser uma conta matemática. Calculo um atributo com o outro ou pelo outro, diminuo, subtraio, somo,
divido, multiplico, independente, né? Então dessa forma aqui, ficou mais fácil assim, de eu conseguir passar para vocês como que funciona as tabelas, como funcionam os atributos, né? E como que é guardado os registros dentro da base de dados, certo? Seguindo então aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui para o nosso diagrama, né? Eu vou dar 2 cliques no nosso diagrama, e aqui é a nossa entidade, né? A nossa tabela comum, uma tabela comum, e eu vou passar para o nosso próximo assunto, né? Eu vou explicar agora o que é entidade estática, né? Entidade estática. Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do database, né? Assim, da mesma forma que eu fiz para adicionar uma entidade, uma tabela normal no nossa base de dados, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e eu vou pegar a segunda opção, entidade estática aqui, ó, add static entity, né? Static entity. Essa aqui é uma entidade estática. Eu vou criar ela aqui e eu vou colocar o nome dela, por exemplo, né, de categoria. Eu vou colocar o nome da nossa tabela aqui de categoria, né? Categoria ou categorias, independente. Eu vou tirar o mouse dela aqui, ó, e note que ela tem um desenho diferente da nossa tabela normal, certo? Ela tem essa peculiaridade aqui, ó, que é uma linha vermelha no meio dela, que é para diferenciar da tabela normal, da tabela comum, né? E basicamente, vou tentar explicar de uma forma assim mais simples. Basicamente é o seguinte, ó. Eu vou expandir a nossa tabela produto, só para você lembrar aqui como que a gente criou ela, como a gente criou atributo por atributo, certinho, cada um tinha seu tipo. E eu vou só expandir aqui para baixo. Beleza. E aí, basicamente, a diferença entre uma tabela comum e uma tabela estática é aquilo que é estático é algo que não se mexe, né? Algo que não é dinâmico, né? Então, como é que a gente fez para adicionar registros dentro da nossa tabela de produto? A gente foi lá, a gente tem um formulário, né? A gente cria um formulário para o usuário interagir, o usuário vai lá, preenche os dados do formulário e o usuário salva esse registro no banco de dados, né? Ele pega aquele conjunto de informações e grava lá na base de dados. Ou seja, para guardar um registro em uma tabela comum, precisa da interação do usuário, ou você faz algum algoritmo, alguma ação para guardar um registro na base de dados, né? Então, basicamente, a tabela comum, ela permite que você guarde dados dentro dela, ela permite que você atualize dados dentro dela, ela também permite que você exclua dados dentro dela a partir do sistema, por exemplo, né? Enquanto o sistema está rodando, essa tabela pode ser interagida, né? Ela pode receber registros, atualizar, excluir registros, né? Durante o sistema, enquanto o sistema está rodando. A entidade estática, ela é um pouco diferente. A entidade estática, quem adiciona registros nela é o desenvolvedor. Ou seja, como assim, né? Desenvolvedor? Enquanto você está desenvolvendo o sistema, é você que vai colocar registros dentro dela, por dentro do Service Studio, por dentro da OutSystems aqui, né? Não é indo lá, preenchendo um formulário, salvando, não. Eu vou expandir ela aqui, ó. Eu vou expandir ela aqui. E ela tem aqui uma pastinha, ó. Ela é diferente da tabela comum. Ela tem uma pastinha chamada Records, né? O que é Records? Records são os registros. Lembra quando a gente abriu a nossa tabela, estava escrito lá, no records to show? Não tem registro para mostrar. Então, records é os registros que vão estar dentro da nossa tabela. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, na nossa tabela aqui, assim como eu fiz na anterior. E aqui é o seguinte, ó. Ele está pedindo aqui para mim fazer uma publicação, né, para ele poder mostrar registro, só que ele não vai me mostrar nada ainda porque não tem nada dentro dele, não tem nenhum recorde, a pasta está vazia, né? Eu vou dar um publish aqui, ó, só para vocês entenderem melhor. Enquanto isso eu vou explicando melhor.
Essa tabela entidade estática, né, essa tabela estática, ela vem por padrão já com alguns atributos, não só o ID, né, não só o identificador, que o identificador na outra tabela comum, ela já vem por padrão e vem só ele. Os outros atributos você vai adicionar. A tabela estática, ela vem esses três atributos por padrão, mas você pode adicionar mais atributos. E eu já vou explicar para você por que e para que você pode adicionar mais atributos. Ou simplesmente você pode excluir algum desses atributos também, se você não for usar, né? Mas muito difícil a gente vai excluir esses atributos aqui. Mas ó, depois que eu publiquei, ela já trouxe aqui para mim a mensagem que não há registros dentro dessa tabela, né? Então, as colunas dela aqui, ó, ela funciona como a tabela comum, vai ser as colunas dos registros, né? Vai ser os atributos. Note que a gente tem um atributo label, né? E ele está aqui. A gente tem um atributo order, ele está aqui, e o atributo executive está aqui. O atributo ID também, com certeza, né? E é o seguinte, lembra que, ó, a nossa tabela comum, ela tem as ações de criar registro, né? Criar produto, criar ou atualizar um produto, atualizar um produto, buscar um produto, ou deletar, né? Ou esse buscar para atualizar, ou deletar um produto. A tabela comum, ela vem com essas ações. Por quê? Porque essas ações servem para você colocar num botão, por exemplo, para captar os dados que o usuário digita e enviar para o banco de dados, ou de repente no fluxo você faz um fluxo ali para que possa guardar esse registro na base de dados ou atualizar. Então você sempre vai usar essas ações que tem na tabela comum. A tabela estática não tem, ela só tem o get, né? Ó, get categorias, porque o nome da nossa tabela é categoria. Por que eu só tenho get? Porque eu não consigo, enquanto o sistema está rodando, eu não consigo inserir dados dentro dessa tabela, eu não consigo atualizar dados dentro dessa tabela. E eu também não consigo excluir dados dentro dessa tabela, né? Então, essa tabela é uma tabela pré-determinada que o desenvolvedor cria para se utilizar no sistema, né? Então, por exemplo, vamos supor que a nossa loja aqui, ou restaurante, qualquer tipo de sistema que consiga usar essas tabelas aqui, vamos supor que tem categorias, né? No caso aqui é uma loja, né? A gente cadastrou ali garrafa, a gente cadastrou copo, a gente cadastrou uma colher, e a gente vai ter algumas categorias nesse nosso sistema. Por exemplo, vamos supor que a gente tem categoria, vamos supor que é uma loja de departamentos que vendem coisas para casa, né? Então a gente pode ter aqui a categoria de cozinha, né? Que no caso é esses produtos que a gente já cadastrou. A gente pode ter uma categoria de sala, né? Onde a gente pode cadastrar sofá, televisão, esses vão ser os nossos produtos, né? E a gente vai adicionar essas categorias, né? Esses registros de categoria aqui dentro do Service Studio, né? Então, clicando aqui com o botão direito, ó, no Records, né, na pastinha Records, a gente clica com o botão direito e tem aqui, ó, Add Record, né, que é adicionar record. Por aqui, a gente adiciona um registro dentro dessa tabela. Se você vir aqui na tabela comum, ó, primeiro que ela não tem a pastinha, né, para a gente adicionar os registros. E se você clicar com o botão direito, ele não tem opção de adicionar registro, porque a tabela comum é feita a partir da interação com o sistema. A tabela estática é o desenvolvedor que vai adicionar esses registros dentro dessa tabela estática, né? Então, clicando aqui com o botão direito, ó, vamos supor que a nossa loja ela já tem as categorias pré-determinadas. Na construção do sistema, já passaram para a gente, ó, nossa loja vai ter essa categoria, essa, essa e essa. Então, o desenvolvedor vai cadastrar essas categorias. Ah, eu poderia criar uma tabela para cadastrar as categorias? Com certeza. Você poderia deixar essa tabela dinâmica, né, essa tabela comum, para o próprio usuário do sistema, quem sabe o administrador, alguém lá cadastra as categorias conforme utiliza o sistema, né? Esse aqui é só um exemplo. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente vai dar aqui agora, a gente vai criar as categorias. O desenvolvedor, nós, desenvolvedores, vamos criar as categorias desse sistema, né? Então, essas categorias já vão estar lá dentro do sistema quando o usuário for utilizar. Ele não vai criar essas categorias, ele não vai atualizar elas e ele não vai excluir elas. Quem faz isso? O desenvolvedor. Ah, eu preciso que mude o nome de uma categoria. O desenvolvedor vai vir aqui e vai alterar o nome dela.
Ah, essa categoria aqui não tem mais, não existe, pode excluir. A gente, de repente, exclui ela aqui de dentro, ou a gente só desativa, né? Eu vou mostrar para vocês a opção aqui que ela, por padrão, ela já vem só de desativar. Então aqui, ó, eu vou criar um novo registro. Eu vou criar um novo registro aqui na nossa tabela static de categoria, clicando com o botão direito, né? Ou apertando Ctrl N, também funciona. E eu vou adicionar um novo recorde. O que aconteceu? Ó, aqui ele já acusou que eu preciso publicar para esse recorde aparecer aqui dentro, né? A plataforma, para ela reler essa tabela, ela precisa que dê um publish. Então a gente vai adicionar algumas categorias aqui, a gente dá o publish e a gente visualiza, né? O recorde 1. O que vai ser o recorde 1? O recorde 1 vai ser cozinha, né? Vai ser cozinha. Então, essa aqui vai ser a nossa categoria, a nossa primeira categoria. Então, para que servem os atributos? Aí aqui, ó, se você puxar aqui, ó, vamos ver as propriedades do nosso recorde, né? Vamos lá. Identifier. Aqui, o identificador, né? A gente vai chegar aqui já no identificador, mas identifier. Identifier basicamente é o nome que a gente coloca aqui para o nosso recorde, para a gente identificar o nosso recorde dentro do Service Studio. Esse nome que fica aqui no identifier, né? Eu posso alterar aqui, ó, é o nome que vai ficar do nosso registro. Esse nome que fica no identifier, ele não interessa para o usuário, ele não vai aparecer lá na tela do usuário. Se o usuário for clicar lá nessa categoria, não é esse nome aqui que vai aparecer para ele, né? Então aqui eu posso colocar um nome melhor nome que eu, desenvolvedor, possa identificar esse registro, né? Esse recorde. Ícone. Eu posso alterar o ícone, né? Tá vendo que ele já tem um ícone diferente novamente, né? Ele não é um ícone de atributo, ele não é um ícone de tabela e ele não é um ícone de tabela estática. Ele é um ícone de recorde, ele é um pouquinho diferente, ele é cinza com um detalhezinho vermelho e dois detalhezinhos azul. Esse é para diferenciar. Se eu alterar aqui ó, o ícone, né, eu posso selecionar um ícone do meu computador, né, ele vai subir o ícone aqui para cá e vai ficar guardado e ele vai alterar esse íconezinho aqui. Ó, né. O caso aqui a gente vai deixar padrão. O identificador, ele é auto-number, assim como é o de uma tabela comum, né? Por quê? Porque aqui ele está setado como auto-number, também consigo alterar, só que aí eu teria que colocar esse número manualmente aqui, né? Manualmente aqui. Se eu alterar o nosso identificador, lembre-se, aqui dentro da pasta é o recorde, são os registros. Fora da pasta são os atributos comuns. E esses atributos, né, assim como lá na tabela comum a gente preenche cada atributo para formar cada registro, aqui no nosso registro a gente também vai preencher ele. Só que é aqui, no Service Studio. Então, o nosso identificador, o identificador da nossa tabela de categoria, ele é alfanumérico, autonumber. Então, eu não consigo alterar ele aqui, né? Eu vou alterar ele aqui para no, né? Ele não é alfanumérico. Então, aqui eu preciso identificar um número que seja colocar um número que seja o identificador desse registro. Eu vou deixar alfanumérico mesmo. Não gosto de ficar tendo dor de cabeça com identificador. Eu deixo a plataforma trabalhar com identificador automaticamente, né? Vai ter ocasião que você pode alterar que seja necessário, tudo vai depender da sua necessidade. Mas por padrão, geralmente, eu deixo autonumérico. O label aqui é o que o usuário vai ver desse registro, né? Tá vendo que ele está entre aspas? Por que ele está entre aspas? Porque ele é um texto, né? Textos na plataforma é preciso colocar entre aspas, quando está em desenvolvimento, tá? Então, se a gente vir no nosso registro, o nosso atributo label, ó, o nosso atributo label do nosso registro, ele é esse aqui, ó, é preenchido aqui. Aqui ele é cozinha, né? Vamos alterar? Utensílios de cozinha. Esse é o nosso label. Quando a gente for colocar lá para os usuários buscar essa categoria, ou selecionar essa categoria em um produto, a gente vai mostrar esse nome aqui para ele. Esse aqui é a etiqueta, né, do nosso registro. Esse aqui é o que o usuário vai ver. Lembra que lá no atributo da tabela comum, o label é o que aparece em cima do input? Né? Aqui vai ser o label é como se fosse o nome da nossa categoria. Né? O label aqui
imagine que ele é o nome do nosso produto aqui, né? A gente precisa dar um nome do nosso produto. O label, basicamente, a gente está dando um nome para a nossa categoria. Order, né? Order. Por padrão, esse order aqui, né? Ele não está numérico aqui, mas a plataforma, por padrão, ela identifica que esse order aqui ela vai ser uma sequência, né? Vai ser uma sequência de número. Então, por padrão, a plataforma ela vai criar aqui um número, já trouxe o número 1, e o próximo que a gente criar ele vai trazer o número 2. Né? Vai ser uma ordem de categorias. Né? A gente pode ordenar essas categorias tanto pelo label, né? Que poderia ser em ordem alfabética, né? No caso aqui, utensílios de cozinha. Se eu tiver um outro registro que tem a letra que começa em anterior a essa do utensílio de cozinha, eu posso ordenar pelo label e eu posso ordenar pelo order. O order que eu colocar aqui, né? No caso, a ordem que eu colocar aqui os meus registros, eu posso criar uma ordem aqui manualmente para ela, para esses registros, e eu posso fazer essa ordenação. Quando eu estiver lá criando o meu sistema, eu vou colocar a ordenação que eu quiser, eu posso ordenar pelo atributo order. E o isActive, né? Esse atributo a gente pode utilizar naquela situação que eu falei agora há pouco. Essa categoria a gente não tem mais. Pode remover ela do sistema. A gente não precisa remover, a gente pode vir aqui e transferir esse isActive para false. O isActive ele é um atributo booleano. Ó, a plataforma já trouxe ele como um atributo booleano. Então, o nosso registro, né, o isActive do nosso registro, a gente pode trazer ele para false. Mas isso aí automaticamente já vai remover lá do sistema? Ele pode, dependendo de como tiver a consulta, de como ele estiver levando esses recordes lá para a tela do usuário, pode estar filtrando por esse atributo. Né? Vamos supor, eu só quero que mostre as categorias que o atributo isActive seja true. Dessa forma, a gente pode filtrar e, nesse caso, se a nossa cozinha tiver false, essa consulta não vai levar a cozinha até o usuário. Não vai levar essa categoria de cozinha até o usuário não vai ver ela. Né? Então ela vai ficar oculta, como se tivesse excluído, mas ela ainda existe, só está oculta na plataforma. Então, geralmente não é muito comum a gente excluir registros, né? Excluir recordes de tabela estática. A gente pode vir só e desabilitar ela, transformar o isActive nela em false, né? Então ela não é mais ativa, ela é uma categoria inativa, não é utilizada mais, pode deixar ela guardadinha. Né? Eu vou deixar ela como true aqui. E eu vou criar mais um registro. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui na nossa demonstração, né? na nossa pré-visualização de registros da nossa tabela. Eu vou adicionar um novo recorde aqui. E eu vou colocar aqui sala. Né? O nome do nosso novo recorde vai ser sala. Né? Esse é o identificador para nós. Da mesma forma, eu vou deixar a sala de... Eu vou escrever aqui, ó, sala de estar. Né? Então, aqui, ó, note que quando a gente cria um registro, automaticamente a plataforma pega o nome do nosso identificador e joga para o nosso label. Né? Mas, se eu mostrar assim para o usuário, pode ficar estranho, né? Então, eu posso vir aqui e dar um espaço. Esse nosso registro é o sala de estar. Né? Para ficar mais amigável para o usuário, para ficar mais bonitinho. O order, tá vendo? O order ele já trouxe o número 2. A plataforma já identificou que lá era o número 1, esse aqui é o número 2. Eu quero fazer uma ordenação pelo order, mas eu quero que a sala de estar apareça antes da cozinha. O que eu posso fazer? Eu posso alterar o order para 1. Ó, ele já subiu ali. E para não dar conflito, eu trago a cozinha para 2. Certo? Então agora na ordem que eu vou ordenar lá a nossa consulta, a ordem que eu vou mostrar para o usuário, se eu não quiser mostrar por ordem alfabética, eu posso mostrar nessa ordem que eu colocar aqui. Né? Então agora o meu sala de estar aparece antes da minha cozinha. Né? Vamos adicionar aqui mais um recorde. Né? Nosso novo recorde vai se chamar banheiro. Em Portugal, se não me engano, se chama casa de banho. Mas aqui vou deixar banheiro mesmo. O order já é o número 3. Né? E eu vou adicionar aqui mais um recorde que vai se chamar quarto. Então, esse aqui eu vou deixar só esses quatro registros, né? Só para a gente ter algumas coisas para mostrar aqui. Então a gente tem a sala de estar, que agora é o nosso order número 1.
a gente tem o cozinha, que é o nosso order número 2 e o label dele é utensílio de cozinha, o nosso banheiro e o nosso quarto, certo? Então, aqui a gente vai ter a nossa entidade estática. Da forma que está aqui, ó, ele já reconhece que os atributos padrões que veio com essa tabela, ele reconhece aqui, como eu expliquei, né? Attribute values, tá vendo? Ó, valores dos atributos. A gente coloca aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, vou clicar com o botão direito, na tabela de categoria e eu vou adicionar um novo atributo. Eu posso adicionar um recorde clicando direto aqui na tabela, né? Não precisa ser na pasta. Mas na tabela eu vou adicionar um novo atributo. Note, é uma tabela estática, mas eu também posso adicionar novos atributos. Eu vou adicionar aqui, ó, novo atributo. E esse novo atributo, vamos dar só um exemplo aqui, né? Vamos colocar aqui um exemplo bem nada a ver mesmo, mas é só para vocês entenderem como que isso vai aparecer lá no nosso recorde, né? Eu vou colocar aqui cor, um exemplo, né? O exemplo é cor. Mas isso não faz muito sentido com a categoria, mas eu estou um pouco sem ideia agora. Mas, o que eu quero dizer com isso? Se eu adiciono um novo atributo na minha tabela comum, é um dado a mais, é uma pequena informação para mim preencher a mais para o meu registro, correto? Aqui é a mesma forma. Se eu adicionei um novo atributo, é uma nova informação que eu posso colocar no meu recorde, né? Por padrão aqui ele veio como texto, e ele veio como não mandatório. O que acontece? Esse atributo, eu posso preencher ele ou não, ele é opcional. Me preencher nele em cada recorde. Ó, eu vou expandir aqui a pastinha de recorde e vou selecionar sala de estar. Agora eu posso adicionar uma cor para a sala de estar, né? Precisa ser entre aspas, tá? Se eu colocar direto vai dar erro. Então eu vou colocar aqui entre aspas e eu vou escrever amarelo, né? Então, vamos supor que essa aqui é a cor do nosso registro sala de estar da nossa tabela de categoria, né? Da nossa entidade estática. Agora, note, ele não é mandatório, então ele não está me obrigando a preencher esse campo. Se eu vim aqui no nosso atributo e transformar ele em mandatório, olha lá, ó, o que aconteceu com o nosso registro. Todos eles já apareceram um erro, ó, porque ele está me obrigando a preencher esse atributo, certo? Então eu vou preencher aqui. Nossa cozinha é vermelha. A cor do nosso banheiro é branco. Branco. A cor do nosso quarto é azul. Ótimo. Então, dessa forma que funcionam os atributos numa entidade estática, né? A entidade estática é bastante utilizada para valores pré-definidos, pré-determinados, assim como eu expliquei. Nesse caso aqui, que a gente já tem as categorias pré-determinadas, a gente pode utilizar a entidade estática. Mas um outro exemplo, de repente, gênero, o gênero de uma pessoa que vai ser cadastrada no sistema, o gênero de um cliente, masculino, feminino, outros, né? Geralmente esses registros já são pré-determinados, não são registros que vão ser alterados o tempo todo, vão aparecer já de opções prontas ali, vão dar esses registros prontos para o sistema. Então a gente pode criar uma tabela de gênero e adicionar os recordes. Esse aqui é o masculino, esse aqui é o feminino, esse aqui é o outros, né? Então a gente faz um relacionamento dessa tabela com uma tabela de registro de usuário, de pessoa, de cliente. E aí, quando for cadastrar, ela pode selecionar uma daquelas opções que já está cadastrada no sistema, né? Então aqui, eu vou dar um publish aqui agora, para a gente conseguir visualizar aqui na nossa tela os registros que a gente colocou aqui na nossa tabela. Eu só vou colapsar aqui o produto para dar uma organizada aqui. Eu vou dar um publish aqui e vocês vão verificar aqui, vão conseguir enxergar melhor como que esses recordes vão estar organizados aqui dentro, né? Assim como a tabela de produto, vão estar bem parecidos, já está carregando, olha aqui. Olha que legal. A nossa tabela de estática, né, a forma que esses registros estão guardados na nossa tabela estática é bem similar à forma que são guardados na nossa tabela comum, que é a tabela de produto, né? Aqui a gente tem o identificador, né? O identificador, como é auto number, a plataforma já deu um identificador para cada registro.
esse identificador a gente não setou aqui. Por quê? Alfanumérico, né? Então, aqui a gente vai ter a coluna de identificador do nosso registro, né? Aqui a gente tem a coluna de categorias, perdão, a coluna de label, categorias em cima é o nome da tabela. Aqui é a nossa coluna label, né, que é esse atributo. Da mesma forma que funciona na tabela comum, cada atributo é uma coluna. Aqui é o atributo order, né, a nossa coluna de order. A nossa coluna de exactive. Ah, Dai, eu não estou vendo aqui a nossa coluna de cor. É uma coluna que a gente adicionou, então a plataforma ela escondeu aqui, ó. Mas tem aqui, ó. Esse balãozinho quer dizer que tem algum atributo, alguma coluna escondida, ó. Tá vendo? Está escondido. Se a gente clicar nele, ele vai expandir e vai mostrar. Ó. Então, para cada registro nosso, a gente deu uma cor. E para cada registro apareceu aqui. Então, lembra, linha é o registro, coluna é o atributo. Ó, para o nosso quarto, só para a gente verificar aqui, ó, eu vou selecionar aqui banheiro. Banheiro, eu vou clicar aqui em banheiro. Então, aqui a gente vai ver, ó, o identifier é só para o desenvolvedor ver o nome desse recorde. O ícone só fica aqui também. O ID alfanumérico, ele deu o ID número 3, né? Coincidentemente foi a ordem que colocou aqui, mas não necessariamente sempre vai ser nessa ordem. Mas a plataforma ela organizou ali aqueles registros e deu um identificador para cada um. Então, o identificador é alfanumérico, né? Ele deu aqui o número 3. Agora, vindo por coluna. O label. O label do nosso registro é banheiro. Aqui está banheiro, né? A order do nosso registro é 3. Então, aqui, ó, o order do registro banheiro, número 3. O exactive está true, né? Ele está true aqui mesmo. E a cor branca. A cor que a gente preencheu aqui, ela está branca aqui na nossa linha. Né? Na nossa coluna de cor, na nossa linha do nosso registro, ela está branca. Né? Eu vou alterar aqui banheiro, vou selecionar aqui o nosso registro banheiro, eu vou alterar ele para false. Vamos supor que a gente quer desabilitar essa categoria de banheiro, né? Eu vou dar o publish aqui, ó. Qualquer alteração que eu faça aqui, a plataforma pede que eu republique para a plataforma atualizar esse registro, né? Então, a partir de agora, a gente vai desabilitar o nosso registro de banheiro, né? Para não precisar excluir ele, é um registro na entidade estática, não é necessário a gente excluir, a gente pode colocar esses active como false para ocultar. Então, aqui, ó, note que o nosso banheiro, na nossa coluna do isActive, agora ele é false. E aí, Dani, como que isso funciona? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Aqui não é o local correto de colocar um filtro, é numa consulta. Isso aqui não é uma consulta, tá, gente? Isso aqui a gente está visualizando os registros da base de dados. Isso aqui não é uma consulta. Aqui ele vai mostrar, ele vai pré-mostrar para a gente, né, para a gente pré-visualizar alguns registros que tem na base de dados. Mas aqui é possível eu colocar um filtro aqui para mim visualizar determinados registros que tem na base de dados. Isso não é uma consulta, mas eu posso utilizar como uma consulta. O filtro que eu adicionar aqui não vai impactar no nosso sistema. Então vamos supor que a gente quer visualizar só os registros que estão ativos, né? Então basicamente o nosso banheiro está com ativo false. E aí vamos por uma hipótese aqui que lá na consulta, lá para o usuário, a gente não quer mostrar os registros que estão inativos, que estão com o exact com o valor de false, né? O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou fechar aqui, vou clicar de novo, ó. Vou excluir aqui e vou retomar. Aqui na abinha filtro, tá vendo? Eu cliquei na abinha filtro, eu vou adicionar um filtro aqui. Isso aqui é só para vocês reproduzirem, tá? Só para vocês seguirem o passo a passo aqui. A gente clicou no novo filtro e ele abriu essa janelinha aqui pra gente, né? Eu vou puxar aqui pro lado, ó, só para vocês verificarem a seguinte questão. Vamos supor aqui que a gente vai esconder aqueles registros que não estão ativos. Né? Esse aqui é um exemplo de como a gente pode utilizar esse atributo, né? Essa coluna aqui. Então aqui o que a gente vai fazer? Aqui já apareceu aqui quando a gente adiciona um filtro dentro dessa tabela, ela aparece a tabela aqui para a gente trabalhar. Ó. Na pastinha atributo a gente tem os atributos da categoria. Então o que a gente vai fazer? A gente pode pegar o atributo isActive, né? Que é por onde a gente quer filtrar. A gente não quer que mostre os false, a gente quer que mostre só os true. Então a gente pode clicar no isActive, ó, dar dois cliques, igual a true.
Aqui ele já tem alguns pré-valores. O que aconteceu? Ó? Olha o que aconteceu. A plataforma, ela filtrou, ó, eu vou fechar aqui, a plataforma ela criou um filtro nessa nossa consulta aqui de demonstração, ela filtrou, usa as categorias cujo o atributo é igual a true. Olha o que aconteceu. Ele não trouxe para a gente o banheiro, porque o banheiro, a gente transformou ele, a gente alterou esse dado para false. O executive dele é false, a gente não quer que traga, a gente quer que traga só o que o executive é true. Isso aqui é uma palhinha, né, um overview sobre como funciona consultas, mas basicamente, lembrando que não é uma consulta, tá? Aqui é só para visualizar dados do banco de dados. Enfim, ele escondeu aqui para a gente o banheiro. Banheiro? Isso, banheiro. E ele está mostrando para a gente só os registros que tem o executive true. Então, dessa forma, com filtros assim, a gente pode desabilitar um registro e não querer mostrar ele para o usuário, ao invés de excluir. A gente pode só esconder, só desabilitar, certo? Então, espero que tenha ficado claro também como funciona a entidade estática, né? Não tem muito mais que explicar aqui, porque ela também não tem as outras ações. Então, basicamente, tabela comum, o usuário pode inserir dados, pode alterar dados, pode excluir dados. Tabela estática, entidade estática, o desenvolvedor tem o poder sobre os registros. Ele altera, ele adiciona, ele exclui. Isso não é disponibilizado para o usuário, certo? Então vai existir muitos casos que você vai utilizar a entidade estática. Vai ficar bem, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais claro na cabeça, entendeu? Eu vou voltar aqui para o nosso template. Olha aqui que legal. Eu posso puxar também a nossa tabela de categoria para o nosso template. Agora ele vai ficar aqui, né? Então, na próxima aula a gente vai tentar estudar um pouco sobre relacionamentos. Beleza? Ah, não esqueça de publicar, tá? Vamos dar o nosso publish aqui, ó, para a gente guardar o que a gente já fez até agora, né? O intuito não é criar uma aplicação, mas conforme vai passando o tempo aqui, a gente vai adicionando um detalhe, outro detalhe, e no final, quem sabe, pode se tornar uma aplicação, ou a gente pode criar uma aplicaçãozinha simples para a gente conseguir identificar tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo, colocar em prática um pouquinho, né? Beleza? Colocamos aqui, publicamos a nossa aplicação, por enquanto, não é uma aplicação, mas está guardadinha, e a gente continua na próxima aula. Então a gente tem mais uma aula chegando ao fim, né? A gente passou aí pela a nossa visualização de registros, né? A gente passou aí, ó, a gente aprendeu o que são os records, que é os registros que eu acabei de mencionar. A gente criou uma tela simples para exemplificar como que esses registros são criados, né? Lembra, a gente fez o cadastro lá de alguns produtos, né, para vocês entenderem melhor como esses produtos são armazenados. A gente viu como que os registros são armazenados lá dentro da tabela. A gente entrou dentro da tabela para visualizar esses registros. A gente conseguiu ver as linhas e as colunas, a diferença, né? Cada coluna representa um atributo, cada linha representa um registro. Então, cada linha é a junção desses atributos, certo? A gente viu também sobre as entidades estáticas, a diferença, né, entre as tabelas estáticas e as tabelas comuns. E a gente viu também para que elas são utilizadas. A gente mais para frente vai entrar mais detalhes também, né? Porque a gente está passando de acordo, dependendo do assunto, a gente vai passar por alguns assuntos e pode acontecer de lá na frente a gente voltar em alguns assuntos para você conseguir entender melhor. E com certeza, assim a gente vai conseguir ir refrescando a memória das coisas que a gente vai aprendendo, certo? Para não deixar no esquecimento. Então a gente vai utilizar bastante ainda isso. Por isso tudo que a gente está passando aqui, né, todos esses itens, a gente vai utilizar ainda para começar a fixar melhor esse conteúdo na cabeça de vocês, certo? Então, essa aula fica por aqui e a gente se vê na próxima.